Olá, hoje nós vamos ter nossa primeira aula, de sistema reprodutor feminino, referente à matéria materno-infantil. Deixo esse vídeo de apoio aqui em cima, esse site, para melhor entendimento caso haja dúvidas. Nosso sistema genital feminino, tá? Ele é composto o quê? De cavidade uterina, o útero, que é o colo uterino, né? O oviduto, onde vai passar o óvulo para implantar no útero, 2 ovários, 2 tubas uterinas. E na parte externa, nós temos o clítoris, o meato uretral, os grandes lábios, os pequenos lábios, orifício vaginal, o ímen, tá? Que é uma película, e o ânus. Aí nós vamos ter aqui, entender um pouco da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino, ou sistema reprodutor, como é chamado também, tá? É o sistema de órgãos da mulher, que envolve também a reprodução. São constituídos dos 2 ovários, 2 tubas uterinas, como eu falei para vocês, um útero, uma vagina e uma vulva. Está localizado na cavidade pélvica, né? A pelve constitui um marco ósseo muito forte, que realiza o quê? Uma função protetora para esses órgãos. A vagina é um canal que mede geralmente de 8 a 10 centímetros de comprimento, dependendo do quê? Do tamanho também da mulher. De paredes elásticas, que liga o colo do útero aos genitais externos também. Contém de cada lado, tá? Há uma abertura que, porém, internamente 2 glândulas denominadas glândulas de Bartholin, que secretam um muco lubrificante. Quando essas glândulas normalmente, elas obstruem os orifícios dela, a gente tem o quê? Uma inflamação dessas glândulas que causa muita dor para as mulheres, tá? E a entrada da vagina é protegida por uma membrana circular, o ímen, tá? Que fecha parcialmente o orifício vulvo-vaginal e é quase sempre perfurado no centro, podendo ter formas diferentes. Essa membrana se rompe nas primeiras relações sexuais. O ímen, gente, não é totalmente fechado, ele tem que ter um orifício aberto, o quê? Para quando a mulher menstruar, poder sair a menstruação. Normalmente, quando esse ímen não tem essa perfuração no seu centro, ele vai ocorrer o quê? Não ocorre a menstruação, aí tem que fazer uma perfuração cirúrgica, mas sem um rompimento dele total, só apenas, aquele orifício. Aí a gente tem aqui de novo, os órgãos genitais externos, que é os pelos pubianos, o clítoris, grandes lábios, pequenos lábios, uretra, vagina e ânus, A gente chamava antes de trompas de falópio, agora a gente chama de tubas uterinas, o útero, o endométrio que reveste, a camada que reveste ali o útero, os ovários, a vagina e o colo do útero. A vagina também é revestida é o local onde o pênis deposita os espermatozoides na relação sexual. Além de possibilitar a entrada do pênis, também possibilita a expulsão da menstruação. E na hora do parto, a saída do bebê. Claro, se for um parto, normal, a gente pode, ou natural. Caso contrário, na cesárea, é feito através, da parte abdominal. A vagina é revestida por uma membrana de mucosas, cujas células liberam o quê? O glicogênio é uma bactéria presente na mucosa vaginal, chamada de lactobacillus, que fermenta o quê? O glicogênio, para evitar o quê? As infecções, as entradas de micro-organismo. E ela também tem o quê?
Produz o ácido lácteo, que confere ao meio vaginal um pH bem ácido, que impede a proliferação da maior parte dos micro-organismos. Porém, se elas não tivessem tanto essa proteção, né, como é um órgão aberto, né, para a vagina, para poder entrada dos micro-organismos, isso ocorreria bastante, né, entrada de micro-organismos. Por isso que confere essas duas partes, que é o glicogênio e o ácido lácteo também. Durante a excitação sexual, a parede da vagina ela vai se dilatar e se recobre de substâncias lubrificantes produzidas pelas glândulas de Bartholin, que essas glândulas de Bartholin têm essa função, né, de lubrificar a vagina, facilitando a entrada do pênis. Durante a fase proliferativa, né, no ciclo menstrual, o muco ele é bem fluido, tá? E depois da ovulação ele se torna mais viscoso, que você pode conferir, parece um líquido mais leitoso, né? Que você vê mais pegajoso, formando um tampão que se converte numa barreira protetora também. E as características dessa fluidez ou viscosidade do muco cervical depende o quê? Dos hormônios da mulher, tanto que o estrogênio como a progesterona. Então, toda vez que a mulher ela tem a ovulação, ela começa aquele líquido mais clarinho, depois começa-se o quê? Aquele líquido mais viscoso, mais esbranquiçado, viscoso. E a vulva, né, que é o que? A genitália externa, ela é delimitada e protegida por duas pregas cutâneas, mucosas, né, irrigadas e nervadas também determinadas grandes lábios. Na mulher em idade pós-puberdade, os grandes lábios, né, são cobertos por pelos pubianos mais internamente, ou pregas cutâneas também, que são as mucosas, que envolvem o que? A abertura da vagina. E os pequenos lábios que protegem o que? A abertura da uretra. E a vagina. Na vulva também, tá? Está o clítoris, que é o nome que se dá ao órgão alongado erétil, localizado na parte superior da vulva. Tem função exclusivamente, tá? A vulva, do prazer, né? Sexual da mulher. Nós temos as tubas uterinas, que são no número de duas tubas, né? São dois ductos que unem o ovário ao útero, que seu epitélio ele é revestido. Quando a gente fala epitélio é tecido, né? Ele é revestido de forma o quê? De células ciliadas, que ela serve para empurrar, né? Para captar os óvulos, né? Junto com o espermatozoide, para poder levar para a cavidade intrauterina. E os batimentos desses cílios, eles são microscópicos, tá? Ele tem um efeito de movimentos peristálticos, que impede os gametas femininos, que impelem, né, os gametas femininos até o útero. O ovário são em números de 2, um de cada lado do útero. Os ovários são as gônadas femininas que produzem o estrógeno e a progesterona. Tem uma forma oval e também, né, produzem esses hormônios. Sobre o desenvolvimento fetal, tá, e a menstruação, né, a gente vai falar um pouquinho que no final do desenvolvimento embrionário de uma menina, ela já vai ter todas as células que irão se ter todos os gametas, né, ali, que ela vai o quê? Pelos 2 ovários, ela vai, ao decorrer da vida dela, né, ovular pelo resto da vida. Quer dizer, ela acabou de se formar intrauterino, então ela vai ter esses óvulos que ela vai decorrer pelo resto da vida, né, até normalmente ao tempo que ela já não vai mais propiciar, né, a parte que ela vai
poder reproduzir. Essas células, tá, são chamados ovócitos primários, que se encontram dentro das estruturas dos folículos de Graafi, ou folículos ovarianos, que a gente chama também. Os folículos de Graafi são pequenas vesículas salientes à superfície do ovário, que vai conter o que? Um óvulo maduro, envolvido por duas membranas, ou chamadas tecas. E a última fase da ovulação, o folículo ovariano ele vai se romper, vai liberar esse óvulo que chega à tuba uterina. A partir da adolescência, em consequência da ação hormonal, os folículos ovarianos começam a crescer, a desenvolver e, vão secretar o que? Os hormônios estrógeno, tá? Que mensalmente apenas um folículo é produzido pelos ovários, que é quando tem a formação da menina lá, na fase fetal, que ela já vem com toda essa carga, de ovócitos. O folículo também é uma membrana que envolve o óvulo durante todo o desenvolvimento. Geralmente, se completa essa maturação quando rompe-se e libera o ovócito secundário, que é o gameta feminino. Aí nós vamos ter aqui o desenvolvimento do feto e menstruação, Quando a gente tem o gameta feminino liberado na superfície dos dois ovários, é recolhido por finas terminações das tubas, que é por aqueles movimentos peristálticos também, ou denominado, as fímbrias, que são essas pequenas superfícies, finas. Com o tempo, o corpo do lúteo regride e converte-se em corpo albicans ou corpo branco, uma pequena cicatriz que irá permanecer no ovário. Aqui vocês podem estar vendo, um pouco, do ovário aqui e, os ovócitos. Nisso, na gestação, quando tem a relação sexual, a gestação, tem implantação do óvulo com espermatozoide e tudo, é um fenômeno reprodutivo que acontece em decorrência de uma relação sexual durante o período fértil da mulher, período de ovulação que ela está ovulando, ocasionando o que? O encontro do espermatozoide com o óvulo, que é, inconsequentemente, a penetração do espermatozoide no óvulo. A gestação normal dura aproximadamente, 280 dias, ou 9 meses, ou 40 semanas, que a gente pode definir, podendo variar de 38 a 42 semanas, Então, a gente não se pode ultrapassar 42 semanas, porque aí a criança ela pode ter aspiração de líquido amniótico, e problemas posteriores. O período que ocorre todo esse desenvolvimento embrionário e fetal pode ser subdividido em 3 trimestres. A gestação a cada trimestre, por sua vez, é formado de 12 a 14 semanas, que a gente chama, durante as quais ocorre a estruturação do novo ser fundamental à sua condição humana, fenômeno que ocorre modificações no organismo e na vida da mulher também, diagnosticando a gravidez. Visando seu maior conhecimento, identificaremos também a seguir os sinais e sintomas gestacionais, mais comum que auxiliam o quê? No diagnóstico, para saber se uma mulher está o quê? Grávida, se está gestante ou não. Até o momento ela é chamada de gestante, ela não teve ainda o bebê.
Sinais de presunção. O que a gente chama de sinais de presunção? São os que vão sugerir que essa mulher o quê? Está em uma gestação, decorrentes principalmente, tá, do aumento da progesterona, aí a progesterona aumenta para poder o quê? Proteger, né, essa fecundação, e o estrógeno ele diminui. Segunda coisa, a menorreia, ela não vai menstruar. Pode ser o que primárias quando aparecem na adolescência, né? Mas o que acontece? Essa menorreia pode ser ainda, né? Tem mulheres que ainda às vezes falam que menstrua, mas não é uma menstruação normal, com aquele fluido normal. Ela diminui aquele fluido, aquele fluxo de sangue. A menorreia secundária é quando presentes em mulheres ou adolescentes que já menstruaram e cujos esse ciclo se interrompe por pelo menos 3 meses. É o primeiro sinal de alerta para uma possível gestação, né? Porque muitas vezes a gente sabe que muitas mulheres não têm o ciclo menstrual totalmente, né, regulado. Então, às vezes um mês vem, outro não, mas a menorreia é constituída o quê? Por 3 meses de ausência. É uma valiosa indicação, tá? Para a mulher que possui uma menstruação regular, que todo mês ela menstrua. Pode também ser resultado também de uma condição de estresse emocional, mudanças ambientais, doenças crônicas, tá? E também a menopausa, ou métodos também contraceptivos e outros que pode acontecer, principalmente as injeções que acontecem. A gestação, ela vai ter náuseas, tá? Com ou sem vômitos, pode ser. Sua ocorrência é mais frequente pela manhã, matinal, sendo denominado enjoo matinal, por isso que a gente chama de enjoo matinal, podendo ocorrer durante o resto do dia. Surge, né, no início da gestação e normalmente não persiste após as 16 semanas. Vai surgir também alterações mamárias, que ocorre o aumento da sensibilidade, tá? Das mamas, sensação de peso, fica numa forma de, grosseiramente, que a gente chama de latejar e aumentar a pigmentação dos mamilos, que é da auréola. Aí, nós vamos ter aqui, a partir do 2º mês, tá? Que as mamas começam a aumentar o tamanho, ocorrendo, tá? A galactopoiese, que é a formação do leite, né? Que é a elaboração do leite pela glândula mamária. A primeira coisa que o bebê vai mamar é o colostro, né? Ele é como se fosse um líquido mais claro. O leite, ele já que tem muitas células, tá? Para a imunidade do bebê. Depois que vai surgir o leite. E após, né, após a elaboração desse leite, a glândula mamária também ocorre a prolactina, a prolactina ela é um hormônio produzido pela hipófise e ela é importante para a produção do leite e outras funções orgânicas também. Ocorre a polaciúria também nessa mulher, que é aumento da frequência urinária na gravidez, que ocorre especialmente no 1º e no 3º trimestre, tá? Que dar-se essa polaciúria devido ao quê? Ao preenchimento, ao crescimento do útero, porque é o crescimento do feto, e que vai pressionar o quê? A bexiga, diminuindo o quê? Os espaços, né? Necessário para a função desse reservatório. Então, essa criança, esse feto, ele vai começar a comprimir e vai dar essa frequência urinária para a mulher. Essa alteração anatômica vai se somar geralmente às alterações fisiológicas causadas pela ação da progesterona, que provoca um relaxamento da musculatura lisa também da bexiga, diminuindo um pouco a sua capacidade de armazenar a urina.
Vibração ou tremor abdominal é um outro sinal. É o reconhecimento dos primeiros movimentos do feto pela mãe. Geralmente surgem por volta da 20ª semana. Por serem delicados e quase imperceptíveis, tá? Pode ser confundido com flatulência, com gases que essa mulher está tendo. Sinais de probabilidades. Inicia-se uma provável gestação. Aqueles sinais são de presunção, que pode ser, né? Agora temos uma provável gestação. O aumento uterino devido ao crescimento do feto, do útero e da placenta. Placenta é o anexo do feto, que assegura as trocas nutritivas entre esse organismo materno com o organismo do feto. Desenvolve-se, tá, durante a gravidez, a partir da membrana externa do ovo, que é o córeo, que está em contato íntimo com as mucosas uterinas pelas vilosidades. Nós temos também, tá, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que a gente chama, né, que é a sigla, que age nos ovários, que tem o que? O desenvolvimento dos folículos ovarianos, e o hormônio luteinizante, que é denominado LH, regulador, né, da produção de progesterona na mulher, para conferir o que? A proteção, né, desse corpo lúteo e relacionado muito à ovulação dele. Depois da dequitação, tá, quando ocorre a caduca, que é a porção da mucosa uterina que se solta e se expulsa com a placenta após o parto, que é o que a gente tem mais ou menos, vai de 30 a 40 minutos, né, para esse descolamento total da placenta após o bebê sair. Sinônimo de decídua ou membrana da decídua, a gente também pode estar chamando. A placenta tem aspecto, tá, de uma massa bem carnuda por sulcos que divide os lóbulos. Cortiledones, que pesa mais ou menos 600 gramas na sua fase fetal, revestida por âmnio, que insere no cordão umbilical. Quando tem essa dequitação da placenta, a dequitação descola essa placenta depois que o bebê nasce. Ela tem que sair inteira, tá? Normalmente eles espalham ela para saber se não ficou nenhum resíduo dentro do útero da mulher, que isso pode causar também infecções graves. Nós temos também a mudança, tá, de coloração da região vulvar. Tanto a vulva como o canal vaginal torna-se bastante vascularizado, o que altera a sua coloração de rosa avermelhada para uma cor mais vinhosa, mais escurecida, né? O colo amolecido devido ao aumento do aporte sanguíneo também na região pélvica. E o colo uterino torna-se mais amolecido, porque ele precisa estar mais mole para aquela criança poder, né, sair. Assim como as paredes vaginais espessas e enrugadas também amolecidas. Essa foto aqui, né, é de uma placenta junto com um cordão umbilical que vocês podem observar. Que elas são meias rugosas, né, que teve a dequitação aqui da placenta. Nós vamos ter aqui também o teste de gravidez, inicialmente, tá? Esse teste ele vai conferir o que? O hormônio das gonadotrofinas coriônicas, que é produzidas o que? Durante a implantação do óvulo no endométrio. Posteriormente, endométrio é a camada que reveste o útero internamente. Posteriormente, tá? Ele passa a ser produzido pela placenta. Este hormônio aparece na urina ou no sangue da do 10º ao 12º dia após a fecundação, podendo ser identificado através de exames específicos, tá? Que essa substância é denominada de estriol, uma substância que é lipossolúvel, que é solúvel em gordura, né? Que é solúvel em água, me perdoe, solúvel em água,
e obtida a partir o quê? De uma urina de uma mulher que esteja o quê? No período gestacional e que possui as suas propriedades de estrogênios também. Nós vamos ter o sinal de rebote. O que vem ser o sinal de rebote? É o movimento do feto contra os dedos do examinador, que após ter empurrado para cima quando da realização de um exame ginecológico de toque, ou abdominal, quando se faz a palpação abdominal, ele vai o quê? Empurrar o dedo do examinador também. As contrações de Baxter-Hicks, né, que eles chamam, são as contrações uterinas. Elas são indolores e começam no início da gestação, tornando-se mais notável à medida que vai se avançando essa gestação, sentidas pela mulher como um aperto no abdômen. Ao final dessa gestação, as contrações se tornam-se mais fortes, podendo ser confundida com as contrações do parto. Tá? Agora nós vamos o quê? Para os sinais de certeza que essa mulher está grávida. São aqueles que efetivamente confirmam a sua gestação, que é o batimento cardíaco fetal, que a gente denomina pela sigla BCF, utilizado pelo esteto ou pinar, né? Que é um aparelho que vai verificar os batimentos, o quê? Fetal. Pode ser ouvido frequentemente, tá? Por volta da 18ª semana de gestação. Caso seja utilizado um aparelho amplificador denominado sonar Doppler, a partir da 12ª semana de gestação, a frequência cardíaca fetal é bem rápida e oscila entre 120 a 160 batimentos por minuto também. Depois nós temos o que? Os contornos fetais, que é o examinador, né, ao palpar a região abdominal, frequentemente após a 20ª semana, identificamos algumas partes fetais, como a parte cefálica, pélvica, dorsal e também está denominado produto de fertilização, a partir da 8ª semana de gravidez até o parto. Esses movimentos fetais ativos, durante o exame, né, ou atividade fetal, pode ser percebida a partir da 18ª, 20ª semana de gestação. Utilização de ultrassom, que facilita detectar também, movimentos de ecografia, os registros do eco também, pelos ultrassom, e na passagem através de diversos meios e estruturas do organismo, tá? Que empregue por meio desse diagnóstico. Esse registro faz, tá, após a transformação desses ecos, sinais luminosos por meios sonográficos, exames obtidos da sonografia, visualização do embrião, o óvulo, tá? Que é a fertilização quando ocorre pelo espermatozoide durante as primeiras 8 semanas, ou feto pela ultrassonografia, que pode mostrar um produto de concepção de um embrião na 4ª semana de gestação, além de mostrar a pulsação cardíaca fetal e após a 12ª semana a ultrassonografia. Fases do processo gravídico puerperal. Gestação é um fenômeno reprodutivo que acontece em decorrência de uma relação sexual durante o período da fertilização da mulher, período da ovulação ocasionado ao encontro do espermatozoide com o óvulo e sua consequente penetração. Classificação da gestante é segundo o número de gestações, né? Se ela é primigesta, segundogesta, terceirgesta, que é quantas gestações ela teve. Essas são o quê? Como são descrevidos. Terceirgesta, terceira, quartigesta. Parto, ele é denominado como expulsão do concepto, que é do bebê. Classificação
da gestante segundo os números de parto. Não teve nenhum bebê, ela é nulípara, tá? Mulher que jamais teve nenhuma gestação. Primípara, mulher que deu apenas à luz a um feto, pode ser o quê? Vivo ou morto. Tipos de parto segundo a idade gestacional, né? Que a gente temos o aborto, que é a perda da gravidez, geralmente acontece antes das 20ª semana, isso pode ser espontâneo, induzido, né? Também. Parto pré-termo, que ocorre normalmente da 20ª, que é a criança que nasce entre a 20ª e 37ª semana. Parto a termo, que está no tempo certinho, que é entre a 37ª semana e a 42ª semana, tá? E parto depois do tempo, que é pós-termo, que é depois da 42ª semana. Gente, o parto humanizado, a maneira de parir, a gente chama parir mesmo, tá? É a mesma desde as épocas primitivas da humanidade. O que muda são só o quê? Como os médicos, né, entendemos como vai entender essa mulher, como pode ser feito o entendimento dela, tá? E sendo que considerar um parto humanizado, um momento bonito, né? Onde está sendo lançado ao mundo uma nova vida e de uma forma humanizada, não de uma forma grotesca. Não é mais um tipo de parto, mas sim um processo envolvendo que é um respeito, um direito da escolha da mulher e de não haver interferência nenhuma, como episiotomias, como acelerar o parto para ter o aumento da dilatação, né? É uma visão holística, uma visão mais centrada como um todo dessa mulher. É a opção que ela teve de ter aquele parto humanizado. E o bebê, ele vai o quê? Se preparar para vir ao mundo. A maturação final do pulmão, que ocorre durante o trabalho de parto, aquela entrada de ar, aquele meio externo que vai vir, a imunização natural também no momento da passagem do bebê pelo canal vaginal, a ligação mãe-bebê também, tá? Pela portaria 2418, de 2 de dezembro de 2005, da Lei 11.108, de 7 de abril de 2005, é sancionada pelo Presidente da República em exercício, tá? E também publicada no Diário Oficial, dia 8 de 4 de 2005. Quem altera a Lei 8.080 para garantir às gestantes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, tá? Parto e pós-parto imediato, que acabou de nascer no âmbito do Sistema Único de Saúde também, a rede conveniada. Isso é uma lei. Os tipos de parto podem ser segundo a evolução, né? Por via vaginal, parto normal. O nascimento ocorre dentro do curso normal da natureza, por via vaginal, aguardando que o corpo materno dê os primeiros sinais de parto. Cesárea é o parto cirúrgico, que é um parto que acontece através do quê? De uma incisão cirúrgica abdominal e também no útero. E o parto normal a gente também fala que ele é o quê? O eutóxico, né? Que é um parto definido, né? Pela todo aquele processo de dilatação, de saída desse bebê. Nós temos o parto natural, que esse parto natural, foi como eu falei para vocês anteriormente, ele não tem presença nenhuma humana, ele não tem nenhuma intervenção, sem episiotomia, que é aquele corte na região, né, da vulva, sem ocitocinas, que são drogas para aumentar a contração e a dilatação, que ela serve tanto para antes do parto aumentar a contração e depois para ela contrair o útero. E pode ser realizado também em casa, sem a tricotomia, que é a raspagem dos pelos,
tá? Apesar de tudo que hoje o parto normal também a gente não se usa mais raspar, né? Os pelos. E as variações de parto natural também, que é o parto ativo, que a parturiente permanece ativa todo o tempo, não fica na cama, ela realiza exercícios como acocoramento, que ela fica de 4, né? Massagens, ajoelhas, faz uso de bolas, que é para poder facilitar aquela saída do bebê. E a diferença entre o parto normal tradicional e o parto ativo é que neste a mulher tem o controle do seu corpo, ela conhece o seu corpo, ela aprendeu na gravidez a conhecer o seu corpo. O parto de cócoras, que é de origem indígena, né? Nesse tipo de parto, a musculatura vaginal se abre para todos os lados, ao invés só do sentido horizontal, que é a episiotomia. Parto com fórceps está usado no parto prematuro, evita a pressão indevida sobre o frágil crânio fetal. No sofrimento fetal, ajuda no nascimento quanto à mulher. Quando falta a força durante a expulsão, mas esse parto com fórceps, gente, ele só é utilizado como fórceps de alívio, ele não tem mais a indicação de pegar e clampear a cabeça do bebê e sair retirando. É só como se você pusesse o fórceps para a criança vir escorregando, não puxar aquela criança e às vezes causar traumatismos, fraturas, né? Nada mais do que isso é utilizado. E aqui nós temos algumas fotos aqui, né? No parto na água, na parto humanizado. Aí o coroamento da criança, nós temos o fórceps, né? Que serve para poder sair. Essas pinças elas se separam, como eu falei para vocês, só o de alívio que é utilizado, né? Quando você usa o fórceps, você pode machucar tanto a região temporal da criança, como também utilizar fraturas, dependendo. O cordão umbilical ali envolvido. Aí, durante, né, nós temos aqui o tipo de parto segundo a idade gestacional que a gente falou para vocês. Primigesta, né? Mais ou menos 20 horas, né? Vai demorar, dilatação de 12 e expulsão de 1. Isso varia de mulher para mulher, tá, gente? Às vezes uma primigesta, isso daí é um geral, mas não é uma regra, tá? Veja bem, porque às vezes uma primigesta, ela se dilata e já nasce, não tem todo esse tempo, mas é um geral. Expulsão de 1 hora, as multíparas, que já teve várias gestações, 14 horas, dilatação de 7 e expulsão de 30 minutos, porque já tem uma dilatação maior. Indicações do parto cesárea: tamanho e tipo da pelve está desproporcional com o tamanho do bebê. Posição invertida, tá? Em que a criança ela não esteja já para encaixar na região, né, suprapúbica, para poder sair aquela criança, ou também para problemas de placentas, né, dequitação, ou que essa placenta descolou, ou algum tipo dessas coisas antes da criança vir, porque a placenta ela só vai descolar, só vai sair após, né, a saída do bebê, que ela serve para uma parte nutritiva. Pré-eclâmpsia, né? Normalmente a pressão arterial dessa mulher ela está muito alta, então pode causar uma pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, ela é seguida o quê? Por problemas neurológicos, onde ocorrem múltiplas convulsões e a mulher e o bebê pode ir a óbito. Nascimentos múltiplos também, e o atendimento pré e pós-operatório, momento dado, a um paciente cirúrgico. Aqui vocês estão vendo nessa foto aqui, né, uma incisão para cesariana, que vocês podem estar observando, e a saída do feto pela parede abdominal ali uterina, que é feito a incisão.
ainda que com os afastadores, sugadores, né? O bebê saindo na cesárea, que vocês podem estar observando. A fase que o bebê já saiu, né, da cesariana, já está começando o primeiro choro, que na cesariana normalmente ele vai fazer a sucção das secreções, né, porque não é um ato normal para essa criança, então ela pode acumular líquidos, né, na boca. O corte do cordão umbilical também, o clampeamento para esperar essa placenta dectar, para essa placenta sair. O bebê já fora, né, do útero, né, com o cordão umbilical, já vão cortar o cordão, clampear entre um clamp entre a mãe e outro entre o coto umbilical, e para depois esperar mais ou menos uma meia hora para essa placenta dectar, quer dizer, ela sair, né, toda inteira, como eu falei. E o puerpério é o período, tá? O que a gente chama de puerpério? É o período que decorre desde o fim do parto, acabou o parto, até que os órgãos genitais e o estado da mulher volte ao seu estado normal, anterior à gestação, que dura geralmente 6 a 8 semanas. Então a gente chama de uma puérpera, uma mulher que esteja, depois que ela pariu, entre 6 a 8 semanas, que é o que vai voltar ao normal. Gemelaridade, que é 75% dos casos da gravidez, tá? São múltiplas e provocadas, tá? A libertação de 2 óvulos no mesmo ciclo ou, por sua vez, né, fecundados por 2 espermatozoides diferentes, provenientes da mesma ejaculação ou de 2 ejaculações diferentes também durante o período fértil, pode ser. Isso pode ocorrer também. Nós temos também, sendo assim, tá? Quando ocorre esses gemelares que formam o quê? 2 zigotos que se transformam em embriões, sendo que cada um é implantado de forma independente no útero, disposto igualmente de uma placenta e da sua própria bolsa de líquido amniótico. Então cada um tem eles são igualmente em uma placenta, mas cada uma ela é devida à sua bolsa amniótica, cada uma tem o seu amnió ali. A situação que proporciona uma gravidez biovular, porque tem 2 óvulos ou 2 espermatozoides também. Gravidez de gemelar, originado e desenvolvido, tá, de 2 gêmeos de zigotos ou bivitelinos, gêmeos de placentas diferentes também, não estão nas mesmas placentas, denominados gêmeos fraternos. Cada um deles possui uma constituição genética diferente, eles não vão ser iguaizinhos, porque cada um foi formado em uma bolsa, cada uma tem o seu líquido, cada um tem a sua placenta. Cada um deles possui uma constituição genética diferente também. E mesmo que possam ter até o mesmo sexo, ou pode-se nascer com sexo diferente, seu aspecto físico, tudo vai ser diferente. E 25% dos casos, a união de apenas um óvulo ou de um único espermatozoide origina-se um zigoto, que ele começa a se dividir pouco depois da fase segmentar fragmentada, tá? Que ele começa a se formar um embrião. Esses daqui, essa parte dos 25% de gemelar, eles são idênticos, tá? Essa divisão costuma ocorrer antes da nidação, que é quando ocorre, né, a anidação do óvulo com o espermatozoide ali no útero, né? Que também vai ter os embriões se dividem em uma única placenta e a mesma bolsa de líquido amniótico é denominado, né, para essa gravidez, é chamado uniovular, que é apenas um óvulo que se dividiu, tá? E também tem 2 gêmeos monozigotos ou univitelinos, que é igualmente denominados os gêmeos idênticos. Em tudo, tá? Em sua constituição, são quase sempre do mesmo sexo, sua semelhante
se a física e tudo. E quando a gravidez também provoca o desenvolvimento de mais de 2 fetos, tanto pode ocorrer por mecanismos citados como, né, ambos em uma vez, uma gravidez tripla pode originar de gêmeos monozigotos, 3 gêmeos idênticos, ou de zigotos, 2 gêmeos idênticos e um fraterno. Pode também acontecer isso. Quer dizer, que pode acontecer os dois modos. Ou muito raramente, tá? Os 3 gêmeos, o que? Trizigotos, que são 3 gêmeos fraternos, 3 gêmeos diferentes. Mas mais comum é 2 dizigotos e um, né, monozigoto, um monozigoto e um dizigoto. A evolução da gravidez múltipla tem uma evolução semelhante à gravidez simples, tá? As alterações ocorridas no organismo da mulher, da gestante, são mais acentuadas, porque tem tudo a mais, né? Mais hormônio, mais crescimento do útero maior, né? O peso, tá? Normalmente pode ser igualmente ou aumentar mais do que o habitual, mas isso não quer dizer que uma mulher de 3 gemelar ou de uma gemelalidade ou de 3 bebês vai ter o triplo de crescimento. Um sempre vai crescer mais do que o outro vai ficar menor. E os gêmeos nascem, tá, com o peso sempre inferior a 2,500 quilos, né? 2,5 quilos ou 2,500, né? E as complicações também podem ser mais acentuadas. Geralmente, tá, que costuma ocorrer em média de 3 semanas antes da data prevista, porque não tem mais lugar para aquelas crianças ficarem ali dentro, porque elas vão estar o quê? Tentando o quê? Fazer eles estão compartilhando o mesmo espaço, e aquele espaço eles estão crescendo, estão ficando pequenos. Os siameses também, que a gente chama, né, a produção de uma gravidez múltipla uniovular, que consequentemente da fragmentação de ovo proveniente da união de apenas um óvulo e um único espermatozoide, porque a gente tem o que na parte que quando eles são gêmeos pode ter 2 óvulos, né, e eles vão se separando, mas geralmente nessa parte de siamesa é apenas um óvulo e um espermatozoide, que pode fazer com que a duplicidade ocorra numa fase tardia, que ele não tem que começar a dividir esse óvulo antes da implantação do útero, né? Então, ele vai o quê? Ele vai implantar no útero e vai ocorrer mais tardiamente, que é esse processo, tá, de segmentação, de divisão. Que os embriões não se separem por completo, os fetos permanecem geralmente unidos por um corpo ou partilham algum órgão ou provocando o que? Gêmeos conjuntos. Os siameses normalmente atribuídos uma homenagem aos célebres irmãos Shang e Eng, nascidos em Xi'an, no ano de 1811, onde aconteceu esse fato. Aqui, dado a possibilidade de separar, né, os 2 bebês através de cirurgia, depende muito do grau da variável que esses irmãos siameses estão. É uma operação sempre muito delicada, que vai ter interrupção do equilíbrio biológico, normalmente existido entre um e o outro. Então, depende-se muito, né? A gente já sabe, porque se compartilhar o mesmo órgão é impossível. Então, muitas condições aqui seria impossível para separar esses bebês, que poderia ocorrer a morte de ambos ou apenas um, né? Depende da sua consequência. E, gente, aqui fica uma mensagem: os problemas existem, nada é fácil, mas com a força e determinação tudo se realiza, não desista. Eu agradeço a participação de vocês, tá? E até a próxima aula.